Você já sentiu como se o mundo inteiro estivesse te observando, esperando que você fale, mas ao mesmo tempo, algo dentro de você grita que nasceu para algo muito maior? Talvez você nunca tenha dito em voz alta, mas sente. Sente que há algo especial em você que não pode mais ser ignorado. E se eu te dissesse que tudo que tentaram destruir em você era, na verdade, uma preparação para despertar o seu verdadeiro poder? Que você faz parte de um grupo silencioso, mas poderoso, que está acordando para uma missão que vai muito além deste plano? Se isso ressoou com você, então esse vídeo é para você. Mas antes de continuarmos nessa verdade, que poucos estão prontos para ouvir, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque juntos vamos revelar aquilo que muitos tentam esconder. E se você sente lá no fundo que é um dos escolhidos, comente 77 aqui nos comentários. Esse número representa os que estão despertando, os que se recusam a aceitar o papel que escreveram para eles, os que vão liderar o novo mundo. Existe uma inquietação que não pode ser disfarçada. É o desespero silencioso de quem tentou te destruir e está assistindo, com os próprios olhos, sua ascensão. Eles tremem por dentro, não por arrependimento, mas por medo. Medo de que o mundo perceba que tudo o que disseram sobre você era mentira, porque agora você brilha, e essa luz ilumina as sombras das mentiras que tentaram contar sobre sua essência. Eles estão desesperados, porque os castelos de areia que construíram com calúnias estão sendo engolidos por uma maré de verdade. A tentativa de te derrubar foi estratégica. Eles sabiam o potencial que você carregava e entenderam, antes mesmo de você perceber, que o seu despertar colocaria tudo a perder para eles. A guerra começou quando você ameaçou, sem nem saber, desestabilizar o império emocional que eles criaram sobre outros. Eles não queriam apenas te ferir, queriam te apagar, fazer com que ninguém mais acreditasse em você antes mesmo de você acreditar em si. Mas esqueceram de um detalhe que agora os atormenta. Quanto mais atacavam, mais te fortaleciam. O desespero aumenta porque o plano falhou. Suas palavras não surtiram o efeito esperado. Você não se desfez, não implodiu, não pediu desculpas por ser quem é. Pelo contrário, ergueu-se em silêncio, como quem prepara algo muito maior do que vingança, transcendência. E agora, tudo o que resta para quem te atacou é o pânico, não o medo da sua resposta, mas o terror da sua existência. Porque você está de pé, e ele já não tem para onde correr. A verdade é como fogo, e quando ela chega, não pede licença. Para quem vive na mentira, a presença da verdade é insuportável. E é exatamente isso que você representa agora. Um reflexo tão autêntico, tão visceralmente real, que os mentirosos não conseguem mais manter suas máscaras. Eles suam, gaguejam, reagem com agressividade ou tentam te ignorar, mas o incômodo já está instalado. Você se tornou o espelho que devolve a eles tudo o que tentaram esconder. Durante muito tempo, eles criaram uma narrativa em que você era o vilão. Espalharam dúvidas, semearam mentiras e contaram com o silêncio cúmplice de quem preferia não enxergar. Mas a verdade, mesmo abafada, não morre. Ela amadurece. E quando finalmente aparece, revela o quanto o outro lado sempre precisou te diminuir para se sentir no controle. A sua existência hoje é a evidência de que tudo aquilo que falaram sobre você não passa de invenção. E agora, essas invenções estão queimando por dentro os que criaram. É por isso que eles evitam os seus olhos. Porque os seus olhos, agora limpos da dor, carregam algo que os desmascara. Paz. Não aquela paz superficial de quem está tentando fingir equilíbrio, mas a paz inabalável de quem enfrentou o caos e sobreviveu. Enquanto isso, eles vivem em guerra com as próprias mentiras, torcendo para que ninguém mais veja o que você já viu. Mas o estrago já está feito. A verdade acendeu a chama, e o fogo não vai apagar tão cedo.
Se você chegou até aqui, entenda, isso não foi por acaso. Você não clicou neste vídeo à toa. Foi um chamado, um sinal divino. Algo dentro de você sabe. Sua vida está prestes a mudar. Talvez você esteja buscando uma resposta, uma virada, um novo começo. Talvez esteja esperando a hora certa para viver a restauração que tanto sonha, a casa nova, a libertação, a vitória que parecia distante. Então escute com o coração. Esse vídeo é a confirmação. Você foi escolhido para viver essa transformação. E agora é hora de selar esse momento com um gesto de fé. Clique no botão Valeu Demais e libere sua semente profética. Pode ser 1, 10, 10, 100 10, não importa o valor. O que importa é o que isso ativa no mundo espiritual. Esse gesto é um decreto, é você dizendo, eu creio, eu confio, eu estou pronto para receber. Quando você planta em solo espiritual fértil, a colheita é sobrenatural. Essa contribuição não é uma doação. É uma confirmação espiritual. É um ato profético que comunica ao universo e a Deus que você reconhece o tempo da sua vitória. Se isso tocou sua alma, escreva agora nos comentários. Está feito. Eu recebo minha virada. Escreva com fé. Declare com coragem. Porque o que está vindo é grande demais para ser contido. Eles te enterraram com convicção, acreditando que o silêncio da terra seria seu fim. Jogaram terra sobre sua imagem, sua voz, sua alma, e por um tempo você ficou lá, no escuro, longe de tudo, sentindo o peso do mundo em cima de si. Mas o que eles não sabiam era que você não estava morrendo. Você estava germinando, porque você nunca foi ruína. Você era semente. No silêncio da escuridão, você fez o trabalho que ninguém viu. Curou dores ancestrais, questionou sua própria essência, renasceu das cinzas do que tentaram destruir. E quando brotou, não era mais a mesma pessoa. Era alguém mais forte, mais inteiro, mais consciente do próprio poder. Enquanto eles comemoravam sua suposta queda, você estava construindo a própria revolução interna. E quando emergiu da terra, não foi com um grito de raiva. Foi com uma presença que ninguém mais poderia ignorar. Hoje, quem te enterrou está colhendo os frutos amargos da própria arrogância. Porque tudo o que foi usado contra você, as mentiras, as rejeições, as humilhações, virou adubo para o seu crescimento. Você floresceu no terreno em que eles tentaram te apagar. E agora sua existência incomoda, porque você é a prova viva de que não se destrói o que nasceu para transformar. Eles esperavam um escândalo, queriam uma reação, contavam com o seu desespero para justificar tudo o que haviam dito sobre você. Esperavam gritos, brigas, uma queda pública, mas você os surpreendeu com algo muito mais perigoso: silêncio. Não o silêncio de quem aceita a derrota, mas o silêncio estratégico de quem está observando e processando. O tipo de silêncio que desmonta toda a encenação alheia. Enquanto eles falavam cada vez mais alto para manter a mentira viva, você apenas seguia vivendo. Cada dia em paz era um ataque à narrativa deles. Cada gesto tranquilo era um lembrete de que a verdade não precisava ser gritada. Sua ausência nos conflitos revelou o quanto eles dependiam da sua presença para manter a ilusão. Quando você saiu de cena, o palco caiu. E o que restou foi o desconforto de ter que sustentar um personagem sem plateia. Esse silêncio, com o tempo, virou grito. Não um grito audível, mas um grito de autenticidade. Ele ecoa em cada gesto seu, em cada olhar que você lança, em cada escolha que você faz. E agora, eles não têm mais como responder, porque o que você faz hoje não é defesa, é revolução. Uma revolução silenciosa, mas irreversível. A mentira precisa de barulho para sobreviver. A verdade só precisa de tempo. No começo, parecia sólido. Eles tinham aliados, discursos bem ensaiados, uma história convincente.
A mentira foi bem produzida, encenada com habilidade, vendida com emoção. Mas tudo isso era apenas uma casa de cartas, erguida sobre uma fundação podre. E agora, aos poucos, uma rajada de vento chamada realidade começou a soprar. Cada carta começa a cair, uma por uma, e o colapso já é visível. Os mesmos que antes acreditavam cegamente começaram a desconfiar. Pequenos detalhes começaram a não fazer sentido. Contradições apareceram. As pessoas passaram a prestar atenção nos padrões, nas atitudes, nos resultados. E o que antes era aceito como verdade absoluta começou a se desmanchar. A cada queda de carta, uma nova camada de farsa é exposta. E o mais irônico, você não precisou tocar em nada. Sua presença foi o suficiente. A queda não será espetacular. Não haverá aplausos nem manchetes, mas será inevitável. Porque uma mentira pode resistir por um tempo, mas não para sempre. E quando a casa de cartas finalmente for ao chão, todos verão que ela nunca foi um castelo. Era só um truque barato de quem nunca teve estrutura para sustentar a própria história. E você, do lado de fora, será a testemunha silenciosa de que a verdade, no fim, sempre encontra seu caminho. Eles pensaram que estavam te destruindo, que a dor que causaram seria suficiente para te quebrar de vez. Mas subestimaram a força silenciosa de quem já nasceu destinado a algo maior. O que eles não sabiam é que cada ferida que abriram serviu como ponto de acesso para algo muito mais profundo. Sua conexão com o invisível, com o sagrado, com sua verdade. Você não apenas resistiu à dor, você a transmutou em poder espiritual. Toda lágrima que você derramou foi um código que desbloqueou uma nova camada da sua consciência. A solidão virou templo, a rejeição virou filtro, a humilhação virou bússola. Eles queriam te fazer duvidar de si, mas você descobriu dentro do caos uma clareza que jamais teria encontrado no conforto. Cada dor foi uma iniciação, uma preparação silenciosa para que você ocupasse um lugar que só pode ser acessado por quem sangrou com propósito. E agora, a presença que você carrega incomoda, porque ela é fruto de uma travessia que poucos suportariam. Sua calma não é passividade, é domínio. Sua firmeza não é arrogância, é sabedoria. O poder espiritual que hoje pulsa em você não veio de livros ou discursos, veio da dor crua, da noite escura da alma, do confronto com as partes mais sombrias de si. Você se tornou perigoso para o sistema que vive da mentira, porque agora você sabe quem é. E quem sabe disso não pode mais ser manipulado. Era tudo encenação, um roteiro onde você era o vilão e eles os injustiçados. Mas como todo teatro mal escrito, a peça não sustentou o terceiro ato. As máscaras começaram a cair, os personagens se perderam nos próprios papéis e o público, antes tão cego, começou a perceber as falhas no enredo. Quando as luzes se apagaram e as cortinas caíram, a plateia viu algo inesperado. Você ainda estava lá, de pé, real. Não é fácil sustentar uma mentira por muito tempo quando a verdade está viva e pulsando. Enquanto eles decoravam falas e improvisavam tragédias, você vivia. Cada atitude sua era uma linha escrita no livro da realidade. Cada gesto, uma negação silenciosa à narrativa criada contra você. E quando o show terminou, ficou claro quem estava encenando e quem estava apenas sendo. Estar de pé após tudo não é apenas resistência, é vitória. Eles contavam com seu colapso, precisavam do seu escândalo, da sua falha, para justificar suas acusações. Mas o que você entregou foi constância, maturidade e serenidade. Você venceu sem gritar, sem confrontar, sem participar da guerra que te colocaram. E por isso, venceu de verdade. Porque ninguém derruba quem constrói raízes no que é autêntico. Há algo insustentável em viver uma mentira. A máscara que no início parece proteção, com o tempo se torna prisão.
E agora, quem tentou te destruir está sendo consumido pelo próprio disfarce. Eles não conseguem mais separar quem são do personagem que criaram. A mentira virou identidade. E o peso disso está corroendo cada aspecto da vida deles, emocional, espiritual e até físico. Você observa de longe e percebe, não é mais sobre você. É sobre eles enfrentando a própria desintegração. A máscara exige manutenção constante. Uma palavra errada, um olhar mal calculado, uma história contada de maneira diferente. E tudo desmorona. Eles vivem em tensão permanente, sempre vigiando o que dizem, sempre se explicando demais. É o preço de tentar controlar uma narrativa que não se sustenta com o tempo. Enquanto isso, você respira leveza. Sua verdade te dá liberdade. Seus erros são seus, suas vitórias também. Não há personagem, só presença. E essa autenticidade pesa mais do que qualquer máscara. Porque quem vive, na verdade, incomoda quem vive da mentira. E por isso, cada vez que você aparece, alguém sente a máscara apertar um pouco mais, até que, inevitavelmente, ela rache. No início, só havia ruído. Vozes distorcidas, meias-verdades, olhares enviesados. A manipulação era tão bem feita que até os mais próximos começaram a duvidar de você. Mas a verdade, mesmo calada, tem um som próprio. E agora ela começou a ecoar. Primeiro como sussurro, depois como murmúrio, até se tornar um grito silencioso que está atravessando as paredes da mentira. As pessoas estão começando a questionar. Estão ligando os pontos, revendo conversas, lembrando de atitudes. A manipulação perde força quando é confrontada pela realidade. E a sua realidade está se tornando impossível de ignorar. Você não precisou convencer ninguém, bastou viver com coerência. E essa coerência agora fala por você, com mais força do que qualquer explicação poderia oferecer. O eco da verdade é implacável. Ele não precisa ser defendido, apenas sustentado. Enquanto a manipulação se desgasta com o tempo, a verdade só se fortalece. E nesse processo, o castelo de mentiras que criaram ao seu redor está sendo corroído por dentro. Não por sua vingança, mas pela clareza que está nascendo no olhar de quem antes acreditava em tudo. E isso é mais poderoso do que qualquer confronto. Eles tentaram congelar você no tempo. Quiseram te aprisionar em um erro, em uma fase, em uma versão incompleta de si. Acharam que te conheciam, que poderiam prever suas reações, que te definiriam para sempre. Mas o que eles não contavam é que você não era estático. Era processo, era movimento, era metamorfose. E esse processo, uma vez iniciado, não poderia mais ser interrompido. Enquanto te rotulavam, você se desconstruía e se refazia. Passou pelas dores mais profundas sem plateia. Chorou, se questionou, se despediu de versões antigas de si. E renasceu. Não como alguém que superou, mas como alguém que transcendeu. O que emergiu não foi uma versão editada de quem você era. Foi alguém completamente novo, moldado pela verdade, pela introspecção e pela vontade de se tornar o que nasceu para ser. Hoje, sua metamorfose é visível. Está no seu olhar, na sua postura, na energia que você carrega. Eles não conseguem entender o que aconteceu, porque esperavam sua queda, não sua transformação. A verdade é que você cresceu tanto que se tornou irreconhecível para quem só conheceu suas dores. E agora, por mais que tentem te encaixar na velha narrativa, não há mais espaço para você lá. Você voou, e não há retorno para asas que já tocaram o céu. A mentira exige consistência, e isso é justamente o que os seus acusadores nunca conseguiram sustentar. No começo, eles tinham o controle, manipulavam falas, torciam fatos, direcionavam olhares. Mas com o tempo, a narrativa começou a se soltar das mãos deles como areia escapando entre os dedos. A coerência sumiu. As versões dos fatos começaram a se contradizer. E o mais grave, as pessoas começaram a perceber.
Cada nova tentativa de sustentar a história soava mais forçada, mais teatral, mais desesperada. Era preciso sempre um detalhe a mais, uma justificativa extra, uma nova mentira para tapar a anterior. O que antes parecia uma denúncia legítima passou a parecer uma obsessão. Eles não estavam mais contando uma história. Estavam tentando convencer a si mesmos de que ainda acreditavam nela. Isso, para quem observa de fora, é visivelmente trágico. Você, por outro lado, seguiu vivendo. Sua narrativa nunca precisou ser construída. Ela simplesmente era. E isso virou o maior contraste. De um lado, a farsa se desmoronando sob seu próprio peso. Do outro, você, sólido, presente, coerente. A narrativa deles fugiu do controle porque a realidade sempre vence no final. E nesse ponto, eles já não estão tentando convencer os outros. Estão tentando desesperadamente não se afogar na mentira que inventaram. Eles queriam que você reagisse, que se explicasse, se justificasse, implorasse por crédito. Esperavam uma reação emocional que os ajudasse a validar o retrato distorcido que criaram de você. Mas você fez o que ninguém esperava. Não jogou o jogo, não entrou na arena. E, ao invés de se defender, escolheu algo infinitamente mais poderoso: evoluir. Você entendeu cedo que rebater mentiras com palavras só alimenta o conflito. Que reagir no impulso é dançar conforme a música que eles tocaram. Então, preferiu o silêncio construtivo. Preferiu focar em sua cura, seu crescimento, seu caminho. Enquanto eles gritavam para chamar a atenção, você mergulhava fundo no que realmente importava e emergiu disso tudo com algo que eles jamais poderão fingir: transformação real. Hoje, quem observa percebe. Você mudou. Não para provar nada a ninguém, mas porque decidiu crescer ao invés de se vingar. Sua evolução é tão palpável que nem precisa de explicações. E isso é o que mais os enfraquece. O fato de que você venceu sem combater. Você não precisava defender a sua verdade, bastou vivê-la. E essa escolha solitária, silenciosa e corajosa fez de você um gigante diante de pessoas que nunca souberam crescer. A mesa virou. Antes, era você quem estava sob julgamento. As perguntas, as dúvidas, os olhares tortos, todos apontavam para você. Mas o tempo é um revelador silencioso, e agora é a vez deles enfrentarem os questionamentos. As pessoas estão começando a perguntar: por que tudo isso? Por que tanta insistência? Por que a história muda a cada vez que é contada? E essas perguntas não têm respostas fáceis. Não há mais como manter a pose. A cada tentativa de sustentar a narrativa antiga, a incoerência salta aos olhos. O que antes era visto como preocupação, agora soa como obsessão. O discurso do alerta virou um apelo desesperado por validação. Eles começam a perceber que já não estão sendo ouvidos com respeito, mas com desconfiança. Porque quem fala demais para provar algo, quase sempre está escondendo alguma coisa. Agora, são eles que vivem com o peso da dúvida. E essa inversão é natural, porque quando alguém vive na verdade, não precisa provar nada. Mas quem constrói mentiras vive cercado de justificativas. Enquanto você segue firme, em paz, a pergunta que ecoa em torno deles é uma só: por que tanto incômodo com alguém que já seguiu em frente? E essa pergunta por si só desmonta tudo o que tentaram construir contra você. Você não precisou criar um argumento. Sua vida se tornou o argumento. Cada atitude, cada escolha, cada conquista, tudo grita a verdade que tentaram calar. E isso é mais poderoso do que qualquer discurso. Porque a coerência vivida não pode ser negada. Ela existe, pulsa, se impõe. E onde antes havia dúvida, agora há admiração. Sua existência desmente o que foi dito, porque não existe máscara que simule por tanto tempo a paz que você transmite. Você não é perfeito, nunca foi, mas é real. E o mundo anda faminto por realismo, por pessoas que não fingem, que não se escondem atrás de discursos fabricados.
Você se tornou exatamente o que diziam que você jamais conseguiria ser: alguém íntegro, em paz, inatingível por jogos emocionais. E isso incomoda, porque sua presença, sem esforço, desarma quem ainda vive de aparência. Seu sucesso silencioso derruba narrativas barulhentas. E sua verdade, vivida no dia a dia, é a maior vingança possível. Mas no fundo, não é sobre vingança. É sobre ser quem você nasceu para ser. Porque a maior resposta ao que fizeram com você foi simplesmente continuar sendo você, com coragem, com luz, com verdade.